Raquel? Tá, professor? Posso iniciar? Pode sim. Obrigado, Raquel. Boa noite a todos que estão aqui assistindo as nossas webinars, né? Começando aqui a falar com vocês um pouquinho de um tema que talvez fuja um pouco da nossa semana de apresentação de webinar. O meu nome é Guilherme José da Costa Silva, sou professor da Unisa, do curso de Biologia, de alguns cursos das Ciências da Saúde. Sou doutor em Zoologia também, né? E hoje coordeno um curso de pós-graduação em Manejo e Conservação de Animais Silvestres, da fauna silvestre, e também faço parte do corpo docente de pesquisadores do Stricto Sensu em Saúde e Bem-Estar Animal e Saúde Única, doutorado em Saúde Única. Todos eles da Universidade de Santa Amaro. Gostaria de agradecer ao convite do pessoal da organização da Universidade de Santa Amaro pelo convite para vir apresentar essa pequena palestra com vocês. E o tema da palestra que eu vim falar com vocês hoje é sobre a fauna brasileira na década da restauração. E o que seria isso? Eu vou ter uma parte de conteúdo que eu vou passar para vocês, para explicar um pouquinho o que é a década da restauração, falar um pouquinho sobre a fauna brasileira propriamente dita, e mais no final eu vou mostrar um pouquinho áreas de atuação e onde a Unisa tem atuado nesse contexto da década da restauração, que é uma organização mundial. Pois bem, a fauna brasileira, que é o foco da nossa aula de hoje, ela é a fauna mais biodiversa do planeta, né? Todo mundo conhece vários componentes da nossa fauna, eles estão muito presentes no nosso cotidiano, inclusive. Essa fauna hiperdiversa e hipernumerosa, digamos assim, ela tem uma ampla área de distribuição, que é todo o território nacional, nem todas elas são exclusivas do nosso território, várias dessas, elas não respeitam os limites de demarcação do nosso país, então elas atravessam as fronteiras para outros países sul-americanos, aquelas que são oceânicas conseguem migrar para outros continentes e outros mares. Pois bem, algumas dessas são muito conhecidas, né? A gente vai sempre lembrar do nosso lobo-guará, do nosso jacaré, da nossa sucuri, das nossas araras e de algumas das nossas borboletas. Outras desses componentes da nossa fauna são muito menos comerciais, digamos assim, são muito menos chamativos. E esses, embora a gente dê menos importância, dê menos atenção para a conservação desses animais e restauração desses animais, eles são importantíssimos no nosso dia a dia, com ações diretas e indiretas no nosso cotidiano. Bem, várias dessas espécies de animais são muito conhecidas. Várias dessas compõem um folclore, né? Faz parte do nosso folclore, fazem parte da nossa gastronomia, fazem parte da nossa medicina e fazem parte, inclusive, dos nossos cultos, né? Alguns desses são cultuados como entidades místicas, entidades filosóficas e assim por diante. Então, a gente tem no nosso fauna uma biodiversidade muito importante no nosso cotidiano, que interage conosco o tempo todo. Bem, quando a gente fala em biodiversidade, eu tenho esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês,
que ele mostra um pouco sobre biodiversidade terrestre no nosso planeta. Lembrando que a biodiversidade terrestre não necessariamente corresponde à biodiversidade marinha. O Brasil é um país hiper biodiverso do ponto de vista faunístico, tanto no continente quanto no nosso litoral. Nosso litoral não é muito piscívoro, não é um litoral que produz uma quantidade muito grande de peixe. O Brasil não é um país que tem em sua culinária grande componente de peixes, por exemplo, ou de frutos do mar. No entanto, se a gente vai em qualquer mercado de peixes no litoral do Brasil, até nessas cidades mais próximas ao litoral, tipo São Paulo, a gente vai ver uma grande variedade de peixes distintos, porque a nossa biodiversidade é muito rica, mas a gente tem espécies menos abundantes. Existe uma relação indireta entre número de espécies e abundância de indivíduo por espécie. Quanto mais espécies tem uma biodiversidade, um ambiente, menos indivíduos tem de cada uma daquelas espécies. E isso é um componente importante quando a gente pensa em restauração e preservação da nossa biodiversidade. Nesse mapa, ele carrega aqui para vocês um pouco sobre a biodiversidade terrestre do nosso planeta. Temperaturas mais quentes de mapa, né, vermelhos, amarelos, verdes, mostram lugares onde são mais ricos em biodiversidade animal. Lugares onde tem menos biodiversidade, eles aparecem nessas colorações mais frias. Então a gente percebe que existe uma faixa de grande biodiversidade na região equatorial do nosso planeta, principalmente aqui na região amazônica e aqui na região da nossa Mata Atlântica. Então a gente tem no Brasil um componente de biodiversidade faunística dos mais diversos do nosso planeta, com a maior quantidade de espécies e com a maior quantidade de bioserviços que essas espécies podem nos propiciar. Bom, e o que seria um bioserviço? O bioserviço, o próprio nome já ajuda bastante, né? Bio de vida, serviços que seriam atividades. Atividades que, no caso, seriam úteis ou para os seres humanos, ou atividades que são úteis para o ecossistema. No caso aqui, a nossa fauna, ela tem um grande componente de bioserviços. E a gente pode ver isso em todas as nossas atividades. Por exemplo, elas podem aprovisionar, ou seja, elas podem nos ceder alguns dos seus subprodutos, ou até a própria parte desses animais, que fazem parte do nosso cotidiano, inclusive da nossa economia. Seja seda, seja mel, componentes de mel e de própolis, por exemplo, seja carne de animais silvestres também, seja pele e sejam outros componentes que compõem os nossos itens que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Então, eles têm esse componente de bioserviços, são serviços que eles, não que eles queiram, mas que eles prestam aos humanos, cedendo alguns dos seus componentes, sejam indivíduos da própria população, ou seja, componentes que eles produzem, subprodutos das suas atividades biológicas. Bem, a gente tem, talvez, um dos componentes, um dos bioserviços mais importantes que os animais nos fornecem, são os bioserviços reguladores. E aqui a gente destaca aqueles que a gente menos dá importância. Por exemplo, tudo bem, a gente sempre vai pensar numa onça comendo um jacaré, que o jacaré vai estar mordendo menos pessoas. Não que o jacaré faça muito isso, mas ele tenta, pelo menos, né? Então a onça estaria controlando a população desses animais. Controlando a população desses animais, você impede que exista uma explosão demográfica e desarranje todo o ecossistema, porque os jacarés, como a gente conhece, também são predadores, e quem está abaixo deles na cadeia alimentar seria muito prejudicado com essa explosão e acabaria, por fim, prejudicando inclusive os jacarés. Mas temos aqueles também que têm outros tipos de bioserviços, como bioserviço de reciclagem, de aeração do solo, polinização e dispersão de sementes. E existem aqueles bioserviços que a gente nem se dá conta que eles existem, mas que eles são tão importantes na nossa sociedade, que são os bioserviços culturais, seja no ecoturismo, seja também naquelas partes que eu falei para vocês a respeito sobre cultura, sobre adoração, sobre folclore e assim por diante. Bom, e como que a gente calcula o quão importantes são esses bioserviços para a gente? Diretamente, os bioserviços, eles
são mais fáceis de calcular, porque a gente consegue mensurar o quanto seria a perda caso a gente perdesse determinado bioserviço animal. Porém, esse bioserviço, certamente, quando a gente calcula, a gente não calcula os bioserviços indiretos, que são provavelmente muito mais importantes para a gente, que a gente não consegue calcular exatamente esses valores. Em 97, foi feito um trabalho que estimou, mais ou menos, os lugares onde os bioserviços forneciam maior quantidade de valor agregado, em dinheiro mesmo, tá? Então eu trouxe para vocês aqui essa visão, justamente para eu tentar sair do biologuês, né? Sair dessa caixinha que é as ciências, né? A pesquisa brasileira, e tentar entrar um pouquinho mais no senso comum, na visão que seja mais agregada, né? Uma visão que seja mais difundível. No caso aqui, então, a gente percebe que os bioserviços, em lugares mais como o Brasil, eles são muito importantes. Onde tem temperaturas mais próximas do preto e vermelho, os bioserviços têm maior valor agregado. Então, a gente tem regiões brasileiras onde os bioserviços eles são muito valiosos. Então, a gente tem região amazônica, região do Pantanal, região da Mata Atlântica. Então, tem regiões aqui onde os bioserviços, os serviços oriundos da atividade biológica dos animais, eles são extremamente importantes. Bom, como eu falei agora há pouco, a biodiversidade animal brasileira é a maior do planeta, tá? Sem paralelo, tem competidores à altura, né? Colômbia, Venezuela, outros países que compõem ali a floresta amazônica, tem os países do leste asiático também, mas a brasileira é a mais biodiversa do planeta, com mais de 120 mil espécies reconhecidas. A gente conhece só a pontinha, a ponta do iceberg dentre os invertebrados, que são os animais pequenininhos, né? E dentre aqueles animais que são vertebrados, mamíferos, aves, peixes, cobras, sapos, etc., a gente conhece mais de 9 mil espécies e contando, tá? Tem muitas espécies ainda por reconhecer. Só que um dado triste é que dessas espécies que a gente conhece, mais de 1.200 espécies já estão presentes no que a gente considera como espécies ameaçadas. Essas espécies, elas estão numa lista vermelha, tem uma lista vermelha só brasileira e uma lista vermelha mundial, né, composta aqui pela IUCN, que são espécies que têm algum nível de ameaça para sua sobrevivência, que estão em rota, se caso a gente não, em muitos casos a gente não mudar a nossa atitude perante essas espécies estão em rota de extinção. Cabe ressaltar aqui que é de obrigação do poder público e da sociedade proteger essas espécies, tá? Então a gente tem que conhecer e proteger essas espécies, isso é uma obrigação do poder público. Bom, eu trouxe para vocês um videozinho só para mostrar um pouquinho o tamanho do nosso dilema aqui. Esses mapas aqui, eles mostram a projeção de degradação ambiental desde de 84 até 2016 em diferentes partes do Brasil. Aqui, no Rio Jairu, no Brasil, né, região próxima da região amazônica, a gente percebe a projeção da devastação amazônica. Manaus, por exemplo, também, uma grande devastação ao redor de Manaus. Isso levando em consideração de 84 até 2016. Região aqui do Mato Grosso, Porto Velho. Próprio Rio de Janeiro, né? Embora já seja uma região bastante antropofizada, né? Rondônia. Fragoso. Santa Maria, Rio Grande do Sul. E até mesmo São Paulo, tá? Várias incursões de desmatamento e deflorestamento em regiões hoje preservadas, em alguns parques, mas a gente tem um avanço da nossa sociedade, principalmente devido às nossas novas fronteiras agrícolas na região amazônica e na região da Mata Atlântica, deflorestando, modificando o ambiente e causando impacto na biodiversidade animal. Bom, quando a gente olha só
aqui pegando só alguns animais de maior porte, né, animais vertebrados, não os insetos, etc., a gente percebe que no mundo todo existe uma diferença muito grande, onde os animais estão mais ameaçados e menos ameaçados. Em muitos casos é porque, como eles têm pouca diversidade e muitos indivíduos por espécie, essas espécies costumam ser menos ameaçadas. Igual eu falei para vocês, quanto mais diversidade, menor são as populações, tende a ser menor sejam as populações. Então, na região da Ásia, da África e do Indo-Pacífico, a gente tem aqui várias espécies que são ameaçadas, que estão as espécies em vermelho, né? Por exemplo, está tendo um declínio das espécies de peixe, uma estabilidade entre anfíbios e répteis, um acréscimo, inclusive, entre aves e um decréscimo em mamíferos. Mas quando a gente olha aqui na América do Sul, a gente tem a situação mais precária, onde os peixes estão em declínio, os anfíbios estão em forte declínio, os répteis em forte declínio, as aves em forte declínio, e apenas os mamíferos estão em pequena recuperação. Então a gente tem regiões diferentes no mundo, cada um com o seu nível de impacto, cada um com a sua intensidade de impacto e degradação das populações naturais. Bom, e é perceptível, né? Eu não sei se vocês se lembram de viagens que a gente fazia na década de 90, por exemplo, eu lembro bastante disso. Passando de carro, chegava em casa, o carro estava totalmente tomado por insetos esmagados na frente, na para-brisa e nas grades da frente do carro. Hoje em dia a gente viaja, vai e volta, anda milhares de quilômetros e não tem nem próximo aquela quantidade de insetos esmagados. Assim, nossa, graças a Deus, né, gente? Ninguém aguenta mais mosquito. Porém, isso tem um problema, tem um custo. A gente está perdendo rapidamente essa biodiversidade, principalmente de insetos, e esses insetos têm uma importância fundamental nesses bioserviços que eles nos disponibilizam. Então, a gente tem visto uma quantidade enorme de insetos, de populações de insetos em declínio acentuado, e a gente corre o risco de inúmeras extinções num curto prazo, principalmente com a proliferação de inseticidas e outros agentes que causam impacto por aí. Bom, existem vários tipos de impactos, né? A destruição dos hábitats, a fragmentação dos hábitats, a poluição, caça predatória e também a introdução de fauna exótica. Vou dar um exemplozinho rápido aqui de cada um desses aspectos aqui. A própria destruição dos hábitats, né? A gente viu esse ano, né, os incêndios no Pantanal, a fauna sendo totalmente não, mas em grande parte, sendo simplesmente dizimada daquela região. A gente tem grandes regiões de garimpo e devastação da floresta, regiões de invasão urbana, né, de assentamentos, de construção de casas em cima de manguezais, estuários, etc. Então a gente tem muitas regiões que estão sofrendo esses diferentes tipos de impactos que causam destruição direta do habitat. Então, o habitat, que no caso, ele simplesmente é completamente modificado e acaba perdendo a praticidade para esses animais sobreviverem. Fragmentação dos hábitats, a gente também, às vezes, a gente nem dá essa importância, né? Quando a gente olha assim, eu tenho aqui minha fazenda, ela tem alguns componentes florestais, então se eu somar todos os componentes florestais, eu tenho aqui, bacana, eu tenho aqui 20% da minha floresta preservada, as espécies estão salvas. Não é bem assim. Porque tem espécies que precisam de áreas maiores, grande parte das espécies, né, inclusive, áreas maiores que esses pequenos componentes florestais. E principalmente quando existem regiões diferentes entre, que separam esses componentes florestais, a gente tem aqui, então, uma grande perda de viabilidade de inúmeras populações. Porque muitas espécies têm dificuldade de cruzar de um fragmento florestal para outro. A mesma coisa acontece no rio, né? Quando a gente faz uma barragem e não providencia que os peixes subam essa barragem, a gente está fragmentando entre populações acima e populações abaixo. E, eventualmente, o peixe precisa de toda a extensão do rio para fazer sua piracema e poder fazer sua reprodução. Quando a gente olha só a região da Mata Atlântica, a floresta é uma dos hotspots da biodiversidade mundial, né, um dos lugares que tem a maior biodiversidade por hectare do planeta, a gente vê que em 150 anos ela saiu dos seus nos últimos 500 anos, né, desde o descobrimento do Brasil, ela perdeu quase 90% da sua
forma original. E o que sobrou são pequenos fragmentos florestais que a maioria das populações estão sofrendo. Muitas vezes cortados por estradas urbanas sem comunicação de um lado para o outro, que também causa essas fragmentações ambientais. Poluição, a gente está cansado de ver, quem vive em São Paulo, por exemplo, vê aqui os nossos rios, né? Então, altamente poluídos, algumas tragédias, igual aquele derramamento de rejeito de mineração de Arco, lá em Brumadinho, também causou uma devastação imensa, degradação ambiental. Sobre a exploração, principalmente quando a gente olha o tráfego de animais silvestres, o Brasil é o país, um dos países que mais faz esse tipo de atividade, que acaba levando as populações a uma tragédia populacional, né? Faz as populações entrarem em forte declínio e algumas vezes elas não conseguem se recuperar. A introdução de fauna nativa, às vezes a gente nem dá importância, a gente vai lá e come a nossa tilápiazinha, tal, não sei o quê, mas essas tilápias, elas causam um grande impacto, e as tilápias, elas são espécies africanas, e não tem grandes predadores aqui na América do Sul. Mexilhão dourado, o próprio gato, né, você olha o bichano lá, mas mal percebe que esse animal foge durante a noite e caça a fauna silvestre. Então a gente tem aqui uma grande componente de impacto na nossa fauna. Bom, e tem também impacto financeiro e social, né? Estima-se que só de perda desses bioserviços, a gente tem aqui que mina, então, ou seja, a gente tem a degradação, ou então a perda de qualidade de vida de mais de 3,2 bilhão de humanos, né? Quase metade da população humana do planeta. O que custa em torno de 10% do PIB global só por conta desses serviços que os animais deixam de desempenhar por conta da nossa degradação. Então a gente vai ter aqui uma grande quantidade de mudança climática, perda de qualidade de ambiente, né, a viver no lixo praticamente, né? Então a gente tem aqui uma devastação ambiental que causa essa devastação total da nossa biodiversidade. Eu coloquei aqui um slide falando um pouquinho sobre Covid, mudando um pouquinho o nosso sistema. Agora eu só mostrei de tragédia, né? Aí aqui eu estou mostrando uma tragédia mais recente e mais palpável. Só que dentro de todas as tragédias, a gente pode, todas não, né? Mas grande parte dela, a gente consegue tirar um proveito. E agora no Brasil, pelo menos em grande parte da população, a gente tem dado atenção do valor da ciência. Muito embora tenhamos perdido vários dos nossos compatriotas, né, dos nossos parentes, nossos conhecidos, nossos amigos, a gente tem um proveito nisso, que é o fomento da ciência e o fomento do fundamento científico nas nossas discussões. E é possível que o Brasil saia dessa situação, o Brasil não, mas o mundo todo, saia dessa situação com maior valorização da ciência e com uma perspectiva de melhorar ao longo do tempo. Bom, quando a gente olha a quantidade de pesquisadores que trabalham com biodiversidade e também a quantidade de trabalhos científicos que chegam nas comunidades científicas, que partem em determinadas comunidades, percebe que também é bastante desigual. O Brasil tem uma posição intermediária na quantidade de pesquisadores e pesquisa. Enquanto países ricos, obviamente, eles têm muito pesquisadores e muita pesquisa. Tá? O que isso quer dizer? É que a gente precisa investir mais, países mais pobres precisam investir mais em ciência. Mas é óbvio, né? Todo mundo precisa investir mais em ciência. É claro que os países mais pobres vão ter menos recursos para estimular, mas é aí que muda um pouquinho a nossa visão aqui. É agora que entra na década da restauração, que eu tinha mencionado para vocês. Bom, existem esforços mundiais, hoje em dia, com incentivo para poder a restauração ambiental. Existem esforços organizados, inclusive, pela ONU, com o objetivo de estabelecer no nosso planeta como um todo o desenvolvimento sustentável. E é aqui que países ricos terão que investir em países pobres para poder restaurar nossos ecossistemas e, consequentemente, nossa biodiversidade animal.
Na década de 2011, 2010, né? Na década de 10, existia a chamada década da biodiversidade. Nesse período, foi incentivado a pesquisa a respeito da biodiversidade. Ver o quanto que essa biodiversidade sofria de ameaça, qual era essa biodiversidade, estimar as espécies, identificar as espécies, reconhecer as suas demandas e poder traçar estratégias para poder, mais para frente, a sua preservação. Então, nessa década de 11 a 20, a gente passou por isso. E, em 2021 a 2030, a gente entra no que a ONU chama de a década da restauração dos ecossistemas. Então, o momento dessa palestra é oportuno porque a gente está dando essa palestra no início desse ciclo de restauração dos ecossistemas, que tem como meta geral a restauração de grande parte dos ecossistemas devastados sem que haja interferência nas atividades humanas, pelo menos não interferência direta que cause uma inviabilidade das atividades humanas. Ou seja, estabelecer de fato o desenvolvimento sustentável, para que de 2050 em diante a gente possa viver em harmonia com a natureza. É óbvio que são metas ambiciosas, mas a cada passo que a gente dá, a gente aproxima mais desse convívio em harmonia com a natureza e se afasta mais daquela visão detratora da natureza que a gente vem estabelecendo há muitos anos. Né? Essa década da restauração, ela não começou do nada. Né? Em 2018, em El Salvador, um pequeno país da América Central, eles estabeleceram uma meta de restaurar 1 milhão de hectares até 2030. Falaram, Guilherme, mas nem é tanto, isso daí devasta-se rapidamente no Brasil, por exemplo. Mas se a gente levar em consideração que 1 milhão de hectares é praticamente metade do território desse país, a gente percebe o tamanho do esforço que esse país propôs a fazer até 2030. Tá? Então, a gente vai ter El Salvador puxou a fila, digamos assim. Em 2019, na Assembleia Mundial da ONU, eles se reuniram e estabeleceram que a partir de 2020 até 2030, todo o planeta teria, então, estaria voltado para essa restauração. E como a gente fala de todo o planeta, a meta inicial, né, no mundo é restaurar em torno de 350 milhões de hectares. Tá? 350 milhões de hectares em todo o planeta. A gente percebe, mas, Guilherme, isso sim é um grande feito, né? Em torno de 70 países já assinaram esse tratado. E embora seja, de fato, um grande feito, uma coisa bastante ambiciosa, a gente tem disponível 2 bilhões de ambientes degradados que, se fossem restaurados, não influenciariam na atividade humana. São ambientes onde a gente não consegue mais plantar, não consegue mais fazer nada, porque foi degradado a tal ponto que ele já perdeu até a sua utilidade. Tá? Então, restaurando esses 2 bilhões de hectares, a gente restauraria uma quantidade assustadora. Aí sim ficaria muito caro. Bom, então, eles têm algumas metas. Primeiro, dessas metas, como consequência dessa restauração dos 350 milhões de hectares, é combater as mudanças climáticas, muito acentuadas e muito perceptíveis no nosso cotidiano, né? A todo ano a gente quebra recordes, né? De temperatura mais alta, chuva, seca, temperatura mais baixa, vento, frio, neve. Então, todos os anos são recordes após recordes. Então, o que a gente chamava, até pouco tempo atrás, de aquecimento global, que o pessoal critica bastante, né, falando que o planeta não estaria se aquecendo, porque tem lugar que está ficando mais frio, de fato, tem lugar que está ficando mais frio. O que interessa seria a temperatura global ao longo do ano, mas o que a gente chama hoje são mudanças climáticas. O planeta está ficando com climas mais severos. É aí que a gente tem que combater. Aumentar a segurança alimentar. A perda dessa biodiversidade de polinizadores, por exemplo, a gente perde um componente muito importante na produção dos nossos cultivares. Tem várias espécies
de cultivo humano, que dependem desses animais para fazer polinização e formar seus frutos e sementes. Bom, outra coisa importante é garantir o abastecimento de água e também, tal como da biodiversidade, né? Então, são animais que eles se interagem com o ecossistema, mantendo, inclusive, a dispersão de sementes, dispersão de umidade da terra, né? Mantendo a floresta. Então, a gente tem ali um abastecimento mais perene de água e biodiversidade. Bom, nessa restauração de 350 milhões de hectares, pretende-se garantir, gerar em torno de 9 trilhões de dólares de bioserviços ecossistêmicos anualmente. Tá? Além de retirar de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efeito estufa da atmosfera, o que corresponde a em torno de 49% dos gases de efeito estufa acumulados desde a Revolução Industrial, que seria um feito fascinante, fabuloso. Com essa retirada, com essa restauração desses 350 milhões de hectares totalmente degradados e absolutamente inúteis atualmente, a gente estaria salvando em torno de 75% das espécies atualmente ameaçadas, o que seria um feito enorme. Para isso, alguns planos bastante ambiciosos foram executados, estão sendo projetados para atingir essas metas. Esse planejamento aqui, Planejamento de Uso Integrado da Terra, do Plangeia, é um projeto que visa identificar as regiões do planeta que são prioritárias para a restauração. Nesse planejamento, eles identificaram regiões do planeta onde a gente tem vegetação natural, que é onde está em branco, tem vegetação natural, não modificada pelo ser humano, e o resto são vegetações antropofizadas, vegetações modificadas. Perceba que as regiões em brancos, que tem vegetação natural, são as regiões mais inacessíveis, né? São desertos, são geleiras, são regiões de grandes florestas ainda não devastadas, como a floresta amazônica. A ideia é restaurar as regiões que são prioritárias. E com qual critério a gente define quais são as regiões prioritárias para a restauração? Existem vários critérios, né? Inclusive critério econômico. Aquelas regiões que, ao a gente atuar na restauração, combateria com maior intensidade, seria mais efetivo no combate às mudanças climáticas, estão aqui apontados nas cores vermelhas. Então, quando a gente olha regiões vermelhas aqui, se a gente restaurar esses ecossistemas, as mudanças climáticas serão mitigadas com maior intensidade. A gente vai retirar a maior quantidade de carbono da atmosfera, fazendo com que o nosso clima volte a ser um clima mais ameno e mais estável. Se a gente pensar só em custo, aqueles lugares que estão em vermelho são lugares que são mais baratos de se restaurar. Muitas vezes esses lugares se restaurariam sem tivesse atividade humana, a gente só precisaria parar de degradar. Então, se a gente olha aqui a borda amazônica, regiões aqui da Mata Atlântica, então, se a gente pensar em custo por hectare, essas regiões vermelhas seriam regiões prioritárias para a restauração. Bom, quando a gente junta duas coisas, né, aquela que ia garantir a maior biodiversidade, ao mesmo tempo ia combater mais as mudanças climáticas, a gente tem essas regiões em vermelho aqui. E quando a gente usa todos esses critérios juntos, a gente tem as regiões de fato prioritárias para a preservação. A gente tem aqui várias regiões que têm colorações mais vermelhas, que são regiões onde, se a gente fizesse essa restauração de ecossistemas, a gente teria a maior desempenho na preservação daquelas 75% das espécies ameaçadas e restauração ou fixação de 49% dos gases de efeito estufa e assim por diante. E olha a gente aqui, ó. O Brasil. O Brasil, numa região quase toda ela tomada por cores vermelhas, né? Não quer dizer que o Brasil está pegando fogo, não. Aqui são regiões onde o Brasil se enquadra em certamente um dos países
que possui a maior quantidade de terras prioritárias para a restauração. Você, mas o Brasil não degradou tanto quanto os países europeus. De fato, não degradou tanto quanto os países europeus. Mas a restauração de terras brasileiras seria mais efetivo na preservação de espécies e fixação de carbono. Sendo que aqui na região da Mata Atlântica está aqui no top 5, região onde está São Paulo, por exemplo, top 5 de regiões prioritárias para restauração. Bom, esses projetos já começaram, tá, gente? No mundo todo já tem projetos sendo instalados. Chamei um aqui bastante ambicioso para poder mostrar as dimensões de alguns projetos e ver que a gente pode fazer coisas menores que também são efetivas. Bom, aqui a gente tem o projeto da Grande Muralha Verde Africana. É um plantio, esse projeto consiste no plantio de mata, né? Construção de uma mata que barre o avanço do deserto do Saara em direção aqui à região subsaariana. Qual que é a ideia desse projeto? Impedir a desertificação do Planalto Central Africano. Então, a ideia é impedir o avanço do deserto, porque as mudanças climáticas têm favorecido esse avanço do deserto do Saara. Então, está acontecendo aqui o plantio de espécies nativas de árvores, formando aqui praticamente restaurando praticamente uma vegetação nativa dessa região, formando aqui, então, uma barreira para a dispersão das espécies, da dispersão do deserto do Saara. Bom, esse projeto envolve 11 países ali da região subsaariana, Sudão, Senegal, Mali e tudo mais, que estão plantando, então tem como propósito plantar essa grande muralha verde ao redor, barrando o avanço do Saara ao sul. Aí fala, nossa, Guilherme, tudo bem, mas é muito utópico fazer um projeto desse. Mas já estão fazendo. Aqui tem o Saara e aqui tem uma parte, um trecho dessa grande muralha verde africana. Plantas que se colocaram ali, plantas resistentes à desertificação, que vão impedir, de fato, esse avanço do deserto. Então, assim, mesmo que seja ambicioso, já está sendo realizado. Bom, a gente vive um ambiente político muito favorável, inclusive científico muito favorável. A gente nunca teve tecnologia tão avançada para poder mitigar esses danos à biodiversidade. Também nunca tivemos tantos incentivos políticos para isso, principalmente das comunidades internacionais, ONU e assim por diante. Então a gente está vivendo um momento prolífero para surgimento desse tipo de projetos que visa a restauração desses ecossistemas. É um ambiente que a gente deve explorar. Bom, a comunidade internacional, pressionando por um desenvolvimento mais sustentável das nações, forçam que os governos das próprias nações invistam mais pesadamente nesse tipo de estratégia. Por exemplo, se o Brasil for pressionado, a gente sabe que está sendo pressionado pela comunidade internacional para a restauração de ecossistemas, o governo brasileiro é praticamente obrigado, não é obrigado por guerra nem nada, né? É obrigado porque senão para de vender. Praticamente obrigado a incentivar projetos de restauração ambiental. Isso vai ser uma cobrança, tá? Só que tem uma estratégia aí. Como muitos dos países que são prioritários para a preservação são países pobres, é o nosso caso, é possível que a comunidade internacional invista no Brasil para poder restaurar nossos ecossistemas. E isso é mais uma oportunidade que vivemos atualmente na captação de recursos para poder investir nos nossos ecossistemas. Bom, além de crédito de carbono, países que preservam e fixam o carbono nas suas matas, nos seus programas de restauração, ganham ali um crédito que é um fundo de comunidades internacionais. Além de que um país que é ecologicamente sustentável, né, um país que investe em desenvolvimento sustentável,
ele ganha mercado internacional para vender os seus produtos. É o que o Brasil sempre teve, né? Muito embora o Brasil nunca fosse um país que preservasse tudo bem, mas que tivesse grandes projetos de restauração, o Brasil sempre teve selos verdes, né? E é o que a gente tem que evitar de se perder. Bom, e a gente, réis mortais, onde podemos atuar, né? Nessa guerra, né? Nessa batalha para a restauração dos ecossistemas. Bom, a gente tem várias frentes de atuação. A primeira dela é o consumo consciente, o descarte consciente dos nossos resíduos, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente pode fazer dentro das nossas casas. Outra coisa que a gente pode fazer é pressionar a pressão política. Não simplesmente publicar em redes sociais, cobrando atitudes de governo. Isso tem pouca ação. Mas votar em alguém que tenha isso como pauta. Tá? O próprio voto é um manifesto social que a gente pode fazer, que tenha como pauta políticas ambientais. Eu não estou fazendo militância política aqui, tá, pessoal? Esse é uma falta de projeto que transcende ideologia, que transcende partidos. É uma coisa que a gente tem que cobrar daqui para frente, tá? E também a valorização da ciência, valorizar o conhecimento científico para que a gente, assim, possa intensificar e melhorar a qualidade dos nossos projetos de restauração futuros. A Unisa, o que está acontecendo na Unisa hoje em dia? A Unisa já percebe isso, já tem projetos nessa linha. Bom, dentro da graduação e da pós-graduação, a gente tem alguns projetos de extensão universitária, que busca justamente difundir esse conhecimento na comunidade, seja a comunidade próxima à Unisa, né, na periferia da Unisa. A Unisa está inserida numa região próxima a áreas de preservação, tipo Guarapiranga, o Cinturão Verde de São Paulo e assim por diante. Então, a Unisa tem projetos de educação ambiental nessas regiões. Nós possuímos um curso, que é o curso ao qual eu coordeno, que é o curso de pós-graduação Lato Sensu em manejo e conservação da fauna silvestre. Esse curso, ele se insere exatamente na temática da palestra que eu fiz agora. Esse curso tem por objetivo formar mão de obra especializada que vai atuar na conservação e no manejo, seja in situ, né, seja no próprio meio ambiente, ou seja ex situ, seja em criadouros, zoológicos e assim por diante. Então, esse curso de manejo e conservação, ele capacita pessoas a atuar na linha de frente desses projetos de restauração e conservação da biodiversidade, inclusive da fauna. Esse é um curso único no país, praticamente. Não existem outros cursos de pós-graduação no nosso país que tenha esse propósito tão claro quanto o curso de manejo e conservação da fauna silvestre da Unisa. Então, a Unisa é pioneira nesse tipo de combate e nesse tipo de formação de profissionais altamente capacitados nessa restauração e conservação da biodiversidade. A gente possui também cursos de estrito sensu, ligado ao curso de medicina veterinária da Unisa, que são o mestrado em saúde e bem-estar animal e o doutorado em saúde única. Saúde e bem-estar animal, no caso aqui, justamente nesse aspecto, garantir que os animais, sejam silvestres, sejam domésticos, tenham a sua maior potencialidade ambiental, né, digamos assim. Eles não sofram a partir ou sofram o mínimo possível a partir das atividades antrópicas. E temos também o doutorado em saúde única. Esse doutorado, embora o nome possa parecer que seja alguma coisa relacionada às áreas médicas, esse doutorado, ele é exatamente assim como o curso de manejo, que é uma linha de frente de atuação, esse doutorado em saúde única é uma linha de frente em pesquisa. A gente tem várias linhas de pesquisas dentro do nosso doutorado em saúde única. Algumas delas é justamente calcular o impacto entre essa interface entre o ambiente urbano e o ambiente silvestre,
relacionando patógenos de fauna, né, sempre relacionado com a fauna, e também impacto ambiental e como isso pode interferir na saúde humana. Então, como mestrado e doutorado são estrito sensu, são ligados à área de pesquisa, eles são mais conceituais e menos práticos, né? Então, eles geram fundamentos, a ideia é gerar conhecimento para que a gente tenha melhor combate possível desses impactos que a gente vem encontrando aqui na nossa fauna silvestre brasileira. Bom, a gente tem aqui nosso link, meu e-mail para quem queira me contactar e tirar alguma dúvida sobre esses programas de pós-graduação, aprofundar um pouco mais desse conhecimento a respeito da restauração da fauna silvestre brasileira. Eu vou abrir para perguntas, né? A Raquel vai me ajudar aqui a ler as perguntas, para quem tem alguma pergunta que a gente possa debater aqui no próximos, deixa eu ver exatamente, próximo 10 minutinhos aqui, debater. Professor, me escuta? Oi, Raquel. Nós temos 5 minutos para as perguntas. 5 minutos. Obrigado, Por Raquel. favor. 5 minutinhos. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir indagando, por favor. Então, o Lucas, obrigado pela pergunta, Lucas. O Brasil, ele tá entre os primeiros nessa tecnologia sustentável, tá, Lucas? Mas o Brasil tem investido pouco. Então, a gente tem... Infelizmente, a gente não está capturando mais carbono do que liberando. O Brasil tem algumas coisas muito interessantes, por exemplo, o nosso tipo de combustível, né? A gente tem um consumo de combustíveis, por exemplo, da cana-de-açúcar, né, do álcool, que esse sim, é muito pioneiro no mundo, é muito mais sustentável do que quando a gente observa a queima de combustíveis fósseis. Então, assim, a gente é pioneiro, número 1, em alguns tipos de tecnologia sustentável, mas a gente não é pioneiro em todos os tipos de tecnologia sustentável, principalmente quando a gente olha as nossas águas, tá? As nossas águas, elas estão passando por problemas sérios atualmente. Oi, Nicolas, obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta, né? Essas perguntas, essas questões de ensino fundamental e médio, a gente tem que levar. Inclusive, essa palestra eu tentei fazer numa linguagem que seja o mínimo biologuês possível, né? A gente que é da área da ciência, a gente tem uma dificuldade de comunicação com pessoas que têm outros tipos de atributos, né? E a ideia é popularizar a ciência. A gente tem que mudar o nosso linguajar para que ele atinja a sociedade como um todo e não fique restrita à comunidade científica. A gente sabe da importância da restauração do ecossistema, mas a gente tem que desenvolver a nossa linguagem para poder chegar na comunidade científica, na comunidade como um todo. E uma coisa muito importante é atuar junto às escolas de ensino fundamental e médio para a formação do cidadão consciente. Então, ensinos de cidadania, ensinos de preservação, não simplesmente, jogue o lixo no lixo, esse tipo de coisa, mas mostrar onde que a gente está errando e onde a gente pode melhorar para a formação de novos cidadãos conscientes nesse tipo de abordagem, eu acho que é fundamental para que a gente combata a nossa problemática aqui, que a gente está tratando. Certo?
Obrigado, Nicolas, e acho que foi o Lucas, né? Isso. Tem vários, Lucas. Na verdade, esses projetos eles são muito amplos. Tem vários projetos acontecendo no mundo todo, tá? Esse do Muro Verde é um bastante ambicioso que eu botei aqui, mas que eu busquei aqui. Mas temos em todos os lugares, né? Temos o de ilha de lixo do Atlântico, do Pacífico. A gente tem alguns projetos bastante ambiciosos. Mas a gente tem que pensar que não são só os projetos ambiciosos que vão ajudar nessa recuperação. A gente tem que pensar que a gente está fazendo trabalho de formiguinha. Então, projetos menores talvez sejam tão importantes para essa conservação, na somatória vai ser muito mais importante, no fim das contas, do que projetos grandes e ambiciosos. Mas esses projetos grandes e ambiciosos, eles também precisam acontecer para nortear esse pensamento, né? Criar esse senso comum. Professor, podemos encerrar então. Já são 6h55 e daqui a pouquinho, 5 minutinhos, a gente tem um próximo webinar também. Ok, muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção. E podem me escrever caso surja algum tipo de dúvida. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau.